Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao Osso Criativo. E dessa vez, uma questãozinha: concurso militar SpaceX. SpaceX do ano passado, tá? 2024/2025. Questão 28. Se eu não me engano, essa aqui acho que é o modelo A. Cara, eu tô trazendo essa questão mais, apesar de tudo, mais pra mim lembrar das coisas. Tava refazendo essa prova e me deparei com essa questão de cinemática. Poxa, e revisar assuntos elementares é importantíssimo. Uma questão dessa ensina muita coisa. Um tópico simples da cinemática, né? Mas que se você não tiver com as ideias encaixadas, você não faz. Então, eu vou deixar aqui registrado essa questão, para sempre que eu tiver alguma dúvida teórica nesse sentido, eu vou conseguir revisitar isso aqui quantas vezes for necessário. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Um helicóptero voa com velocidade constante, V1, em relação ao solo. Módulo V1 constante em relação ao solo, de uma posição A até B, horizontalmente na mesma direção e sentido vento. Beleza. Ao retornar pelo mesmo trajeto, agora contra o vento, sua velocidade constante tem módulo V2 em relação ao solo. O valor do módulo da velocidade do helicóptero, que é o mesmo na ida e na volta, isso aqui é importante, em relação à massa de ar, e o módulo e valor do módulo da velocidade constante do vento em relação ao solo são respectivamente. Ou seja, ele quer a velocidade do helicóptero em relação ao ar e quer a velocidade do vento em relação ao solo. Cara, esse tipo de questão, principalmente para mim, o que eu pensei, né? O que eu pensei antes de tudo? Cara, escrevi aqui, fiz um esqueminha, né? É melhor você visualizar as coisas. Aqui o ponto A, aqui o ponto B. Isso aqui não vai ser de muita utilidade, tá? Mas é só para uma questão de visualização mesmo. No início, ele tem uma velocidade V1. E aí, tu tem a velocidade do vento, que eu vou chamar assim, ó, V índice V. Velocidade do vento. A velocidade do vento ela não muda, né? Ela é constante, sempre na mesma direção e no mesmo sentido. O que muda é a velocidade do helicóptero em relação ao vento e em relação ao solo. Ou melhor, em relação ao solo não, em relação ao vento. Beleza? Velocidade do vento sempre a mesma. Cara, o que eu pensei? Porque, pra mim, nesse tipo de problema que envolve velocidade relativa, é um tópico da cinemática que dá pra complicar muito. O que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar? Eu penso no exemplo de dois carros. É o exemplo mais trivial que tem, mas eu penso em dois carros se aproximando e se afastando um do outro, na mesma direção e sentido. Porque veja bem, se tu tem um carro com uma velocidade, sei lá, V1, indo para a direita horizontalmente, e um carro logo à frente dele, sei lá, com uma velocidade V2 maior, também indo para a direita e para frente, cara, a velocidade relativa entre esses dois, o que é?
O que é a velocidade relativa entre esses dois? Pô, seria um módulo da diferença. Porque eu estou pensando o quanto que um está mais rápido que o outro ou o quanto que um está mais lento que o outro. Por que eu coloquei em módulo? Aqui para mim não me perder em relação ao sinal, né? Somente. Então, quando eu tenho, por exemplo, esse caso em que eu tenho dois móveis se movimentando na mesma direção e sentido, a velocidade relativa entre os dois é dado pela diferença. Só que se eu penso nesse mesmo problema olhando pelo um observador no solo, é como se eu tivesse um carinha aqui, ó, olhando, tá? Como se eu tivesse um cara aqui olhando. Isso aqui acontecendo, a gente já teria uma situação um pouquinho diferente, né? A gente teria um pouquinho diferente a situação. Que às vezes eu não gosto de pensar assim. Às vezes eu acho contra-intuitivo pensar desse jeito, né? Porque muda a ideia total. Às vezes você acaba querendo decorar isso aqui, ó. E aí tem um outro caso. Poxa, eu tenho um móvel com velocidade V1 e outro móvel com velocidade V2. Agora os dois estão na mesma direção, só que em sentidos contrários. Pô, estão se aproximando. Qual é a velocidade relativa deles? Qual a velocidade relativa de 1 em relação a V2, que a gente escreve assim, né? De 1, a velocidade relativa de V1 em relação a V2. Pô, isso aqui seria a soma das velocidades. Por quê? Por que eu vou somar a velocidade relativa? Porque eu estou contabilizando o quão rápido eles estão se aproximando um do outro. Só que, se eu olho de novo por um observador que está aqui no solo, parado, eu já vejo outra história, eu já vejo outra situação. Então, esse negócio de velocidade relativa pode ser difícil por conta disso. Tu tem que definir bem o referencial de quem, a partir de quem que tu tá olhando. E eu gosto de observar a partir dos móveis. Não gosto de olhar de quem está aqui no solo, não. Enfim, eu espero que tenha sido claro. No fim, eu estou explicando isso aqui para mim mesmo, para me revisitar em algum momento. Se isso for útil para você, porque essa questão com certeza deve ter centenas de resoluções na internet disso aqui. Só que os caras estão preocupados em resolver a questão. Tipo, eles supõem, o aluno às vezes, sei lá, o cara que está estudando isso aqui é trivial. Às vezes só decora, né? Pô, eu estou interessado em entender isso aqui, somente. Eu acho uma questão legal e eu estou trazendo aqui no canal. Então, vamos lá. Ele quer a velocidade do helicóptero em relação ao vento. Vamos escrever então. Vamos escrever. Na ida. Como é que fica na ida? A velocidade do helicóptero em relação ao ar. Vou escrever assim, ar. Vou escrever vento, vai. Escreve vento aí. Em relação ao vento, velocidade do helicóptero em relação ao vento vai ser o quê? Vai ser a velocidade real do helicóptero, né? E como ele está no mesmo sentido e na mesma direção que o vento, eu vou subtrair menos velocidade do vento. Essa é a ideia. Tá? E aí o que seria essa velocidade de H, velocidade do helicóptero? A gente pode escrever ela assim também, ó. A velocidade do helicóptero é a velocidade real dele. E o que quer dizer velocidade real? É a velocidade vista por alguém que está no solo, parado. Então a velocidade do helicóptero vai ser a velocidade do helicóptero em relação ao solo. Também posso escrever assim. Tá? Isso aqui é na ida. E aí ele falou que essa velocidade do helicóptero em relação ao solo na ida, ele chamou isso aqui de V1, né? Então beleza, a velocidade relativa do helicóptero em relação ao vento na ida é V1 menos velocidade do vento.
Show. Agora eu vou pensar na volta, né? Pensa na volta. Na volta vai ser o quê? Pô, a velocidade relativa do helicóptero em relação... Eu estou escrevendo um A direto. Em relação ao vento, vai ser igual a velocidade do helicóptero, como estão se aproximando, ou como estão em sentidos contrários agora, é como se estivesse se aproximando, né? O vento é... Cadê? O vento tá toda hora aqui, ó, tá vindo. Sempre na mesma direção e sentido. E a velocidade está contrária. O que eu penso? Ué, estão se aproximando, a gente pode pensar assim, né? Estão se aproximando um do outro. Ou você pode pensar, pô, tá atrapalhando, né, o movimento. Tá contrário ao movimento. Então, a velocidade simplesmente vai ser mais velocidade do vento. Tá aí. Acabou o exercício. Porque, veja bem, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho isso e tenho isso aqui. O que é isso? Um sistema. É um sistema linear, possível determinado. Por quê? Eu tenho duas incógnitas, duas equações. O VH aqui na volta é V2. Agora que acabou a física, né? Acabou a física. O problema é esse, você enxergar a física de uma forma que faça sentido para você. Não só responder o problema. E porque a matemática agora é a parte mais simples, né? Então, a velocidade relativa, a velocidade do helicóptero em relação ao vento, vai ser V1 menos velocidade do vento. Velocidade do helicóptero em relação ao vento vai ser V2 mais velocidade do vento. Aqui você pode fazer da forma que quiser, né? Dá para fazer de várias formas aqui. O que eu vou fazer? Vou somar primeiro. Soma aí. Somando essas duas equações, o que eu tenho? Eu tenho duas vezes a velocidade do helicóptero em relação ao vento igual V1 mais V2. Velocidade do vento cancelou aqui, né? Isso implica que a velocidade do helicóptero em relação ao vento é V1 mais V2 sobre 2. Não dá para marcar ainda, tá? O gabarito. Os caras não são besta, pô, questão da SpaceX. Tem aqui, ó, duas alternativas com esse item, né? Essa aqui, ó. Velocidade do helicóptero. Esse VH aqui. A do helicóptero, VH, é em relação ao ar, o vento, né? Tem duas alternativas, tem a A e tem a C. Agora vamos encontrar a velocidade do vento. A velocidade do vento em relação ao solo. Ué, usa a mesma equação. Só pegar alguém e substituir. Simplesmente. O que eu vou fazer? Se eu chamar essa equação de 1 e essa de 2, eu só faço 1 igual a 2. Dá para igualar as duas. Dá para você fazer o que você quiser. Aqui é resolução de sistema. O que vai ficar? Vai ficar V1 menos velocidade do vento igual a V2 mais velocidade do vento. Passa esse cara para cá, né? Ou soma dos dois lados, velocidade do vento. Nós vamos ter o quê? V1
menos V2 igual a 2 vezes velocidade do vento. Logo, nós temos que a velocidade do vento é V1 menos V2 sobre 2. Cara, é uma questão simples, tá? Para o nível da SpaceX é uma questão simples, só que a teoria disso aqui não é nada simples. Quando você entende o conceito de velocidade relativa entre dois corpos, que depende de como você olha para o problema, tudo faz sentido. Por isso que eu vim fazer essa questão, porque estava meio esquecido para mim esse assunto. E aí eu fui mexer com a prova da SpaceX, me deparei com esse exercício e eu achei massa. E aí relembrei boa parte das ideias. Então fica aí como uma revisão e espero que alguém se beneficie disso em algum momento. É isso, senhores, até a próxima, valeu. Ah, ficou alternativa, né? Faltou alternativa. Velocidade do helicóptero em relação ao vento, V1 mais V2. Velocidade do vento, V1 menos V2 sobre 2. Deixa eu ver. Era entre A e C, né, que eu tinha dito. Aqui, ó. Letra A. Letra A de alfa. É isso, senhores. Até a próxima.